eu quero fazer uma retomada com vocês. A primeira retomada vai ser sobre a Revolução Industrial. O que a gente tem que lembrar da Revolução Industrial? Que ela foi um período onde a utilização de novas matérias, mais o aumento muito intenso da produção, começou a gerar o quê? Uma busca por novas fontes e também por novos consumidores. Esse contexto, que começa lá na Inglaterra e vai se espalhando por outros países europeus, ele vai levar a um crescimento econômico muito grande na Europa. Esse período vai ser conhecido como a Belle Époque, ou algum outro jeito que vocês encontrem essa palavra pronunciada, tá? Ou em português, né? Bela Época. Era uma época de crescimento econômico, de grandes avanços também na parte da cultura. Mas, ao mesmo tempo em que tudo parecia lindo, com novas tecnologias aparecendo, por trás desse contexto começou a haver um preparo militar. Por quê? Porque no momento em que eu começo a expandir a minha produção e eu começo a precisar de novos consumidores, eu vou ter duas situações que eu vou ter que resolver. Uma delas vai ser a necessidade de matérias-primas para poder industrializar. A segunda necessidade vai ser o quê? Eu preciso produzir e conforme eu vou aumentando a minha produção, eu preciso aumentar a minha clientela. Eu preciso ter mais consumidores. Então vocês pensam, nesse período começou a crescer muito a produção de bens de consumo. Só que bens de consumo, alguns deles são duráveis. Eu não preciso comprar o tempo todo. Então no momento que a minha casa já tem uma geladeira, um fogão, um liquidificador, uma máquina de lavar roupa, eu não vou precisar consumir de forma muito intensa esses produtos. Então, eu vou ter que procurar consumidores em outros locais. E é isso que vai fazer com que ocorra um agrupamento de alguns países que vão se unir contra outros, e isso vai desencadear, então, a Primeira Guerra Mundial. Tá? Essa disputa territorial vai fazer formar alianças. Essas alianças vão ser dois grupos principais, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Do lado da Tríplice Aliança, nós vamos ter a Alemanha, a Áustria e a Itália. E do lado da Entente, nós vamos ter a Inglaterra, a França e a Rússia. Esse grupo num primeiro momento. A gente vai ver ao longo da Primeira Guerra Mundial uma mudança de alguns países. É óbvio que os países que estão juntos na mesma aliança, eles têm inimigos em comum do outro lado. Então, lá na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ver, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser extremamente longa, ela vai começar em 14, vai terminar só em 19. Ela vai trazer um desgaste muito intenso nos países europeus. Apesar do nome Guerra Mundial, basicamente as lutas foram feitas em território europeu e isso vai gerar um desgaste, uma destruição do território, além da questão populacional, né? O número de mortes de europeus vai ser muito intensa. E o que acontece então lá no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, para quem já leu material, para quem já estudou, para quem viu aqueles vídeos, os filmes também que foram sugeridos, o que acontece? Nós vamos ter, no final da Primeira Guerra Mundial, duas situações, basicamente, que vão influenciar o desenrolar da história, pelo menos nas próximas décadas pós Primeira Guerra Mundial, que eu quero destacar com vocês. A Revolução Russa ela vai acontecer em 1917, na Rússia. Para a gente entender o motivo da Revolução, a gente tem que voltar um pouquinho antes e pensar na Rússia ali no início do século, tá? 1900. Vamos pensar então, nós tínhamos uma monarquia absolutista. Bem, lá na Europa, a grande maioria dos países já não eram mais uma monarquia. Em 1789 a gente viu a queda
do rei francês, e a partir dali isso gerou então uma mudança política nos outros países também. Então, na Rússia, 1900, início ali, a primeira década, entre 1900 e 1910, nós tínhamos uma monarquia absolutista. Significa então que nós tínhamos um rei, lá chamado de czar, que determinava, que governava unicamente, ele decidindo, ele liderando, ele fazendo todas as leis, conforme os interesses que ele tinha. A população russa basicamente era composta por camponeses, 80% da população ela era camponesa. E essa população camponesa vivia basicamente num regime de servidão. Se nós fôssemos olhar numa linha do tempo, quando a gente estuda história antiga, pré-história, história antiga, Idade Média, Idade Moderna, lá na Idade Média a gente estudou a servidão, lembram? Os feudos, né? Então as pessoas trabalhavam para subsistência, produzindo o que elas precisavam para consumir, e isso gerava então aquela relação de senhor feudal e os seus servos. Isso era o contexto na Europa, século XIII, XIV e também século XX na Rússia. Século XIII, século XX. Então são 700 anos, e a Rússia ela mantinha ainda essas características feudais. A população que vivia nas cidades, ela começa a ter um crescimento urbano, mas com condições de trabalho muito ruins, sem direitos, sem uma organização, sem sindicato, sem nada. A pobreza ela é muito intensa e a produção ela acaba sendo insuficiente. Os privilégios nobres são grandes, né, como era comum numa monarquia, e então essa industrialização tardia ela gera uma série de consequências para o território russo. A Rússia ela não vai se desenvolver no mesmo espaço de tempo que a Europa vivenciou. Aqui tá, bebê tá aparecendo. Sai. Então, a Rússia vai não fazer um crescimento lento e gradual, mas sim um crescimento muito rápido em pouco tempo. Mas a gente vai entender o porquê disso. Então, o que a gente vai ver? Nós vamos, diante desse contexto do início do século XX, vai começar a ocorrer uma oposição ao absolutismo e os partidos, vai começar a surgir, na verdade, um partido operário social-democrata, que ele vai juntar ideias marxistas e socialistas, e essas ideias vão acabar gerando uma intensa perseguição política. Tá? Em 1903, esse partido ele vai ter uma divergência. Quando a gente junta muitas pessoas, é normal haver divergências. Só que esse grupo não vai conseguir conciliar essas ideias e vai então se dividir. A partir de então, nós vamos ter dois grupos predominantes na Rússia. Nós vamos ter, de um lado, os mencheviques, que vão ser a minoria, e do outro lado, os bolcheviques, que são considerados a maioria. Os mencheviques vão trazer a ideia dos trabalhadores aliados à burguesia, e os bolcheviques vão trazer uma ideia mais radical. Dentro desse contexto de dificuldade política, de um monarca, um czar que não atende às necessidades da grande população, e com o surgimento desses dois grupos, então, que vão tentar modificar a situação, a Rússia ela entra em guerra primeiro com o Japão, acaba perdendo, e logo em seguida, então, ela acaba entrando na Primeira Guerra Mundial. Imaginem, se a situação já era ruim, se a população já vivia numa pobreza, aí tu entra numa guerra, perde a guerra, e aí tu entra numa guerra mundial.
Pensem no investimento que eu preciso ter para poder me manter numa guerra, os gastos que eu tenho fora e dentro com a minha população. Eu já não arcava, esse czar já não arcava com essa situação interna, muito menos vai arcar com essa questão externa. Então vão começar a haver greves de operários, organização de sovietes, que são esses operários, tá? E o czar, ele vai fazer várias promessas, só que não vai cumprir nenhuma delas, tá? Quando o czar decide entrar na Primeira Guerra Mundial, em 1914, vai começar a haver uma divulgação, uma frase que vai virar meio que lema, que é abaixo o czar fome. Né? Esse vai ser o grande grito que vai ecoar dentro da Rússia. E aí, então, dentro desse contexto, aquela oposição entre mencheviques e bolcheviques vai se intensificar. Eu não vou entrar em detalhes sobre a Revolução Russa em si, tá? O que eu quero destacar, e daí vai estar aqui no nosso resuminho, num pequeno esquema. Então, eu só vou levantar algumas ideias, e são ideias que depois quem tiver interesse pode dar uma lidinha ali no polígrafo, que consegue desenvolver um pouquinho mais, ok? Então, a Revolução Russa, ela vai ter basicamente 3 períodos, ela vai ser dividida em 3 etapas. A primeira parte, a primeira etapa vai ser conhecida como a Revolução Branca. O que a gente pode destacar na Revolução Branca? A gente destaca um governo provisório, que vão ser com os políticos liberais, e a partir disso, então, algumas ideias defendendo o trabalhador vão surgir, tá? Como a redução da carga horária de trabalho, a anistia para aqueles que haviam sido perseguidos em tempo anterior, tá? E a gente vai ter, então, o retorno do Lenin. Lenin vai ser uma das grandes figuras da Revolução Russa, junto com Trotsky e com Stalin. São personagens que provavelmente vocês já ouviram falar. Tem um filme, que é um filme atual, chamado Adeus Lenin. Quem quiser ver, é um clássico, eu acho que vale como sugestão. Tá? O Partido Bolchevique vai liderar esse período chamado de Revolução Branca e vão defender a Tese de Abril. Nessa Tese de Abril, a grande ideia é todo o poder aos sovietes, ou seja, todo o poder aos operários. Depois da Revolução Branca, nós vamos ter o que vai ser conhecido como a Revolução Vermelha. Os bolcheviques, então, vão conseguir concretizar, tomar o poder, tá? E aí vão conseguir fazer com que a Rússia saia, então, da Primeira Guerra Mundial. E aí, então, outras mudanças de políticas vão ocorrer. Tá? E o último momento, então, vai ser o momento da Guerra Civil em si, que vai ser um momento, então, contra a Revolução, onde vai haver um forte investimento, né, um auxílio econômico intenso da Inglaterra, da França e do Japão, e esses países vão se opor ao Exército Vermelho. O que significa isso? Pô, por que a Inglaterra, a França estão se metendo numa situação interna? Os russos estavam brigando entre si. O que eu vou meter? O que eu vou, né? Como diz aquele ditado, briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, assim, pô, são os próprios russos que estão brigando, deixa eles se resolverem. Só que o que acontecia, gente? Essa Revolução Russa, ela trazia uma ideologia muito forte, que era a ideologia marxista, socialista, num mundo onde o domínio era capitalista. Então, se eu conseguisse implantar num país na dimensão que nós temos na Rússia, hoje Rússia, né, na época a gente vai ver que eles vão ser chamados de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai ser uma das ações tomadas durante a ditadura de Stalin. Território imenso. Se o socialismo fosse aplicado ali e desse certo, essas ideias poderiam se expandir pelo mundo inteiro. E obviamente que a Inglaterra, a França e o Japão não tinham interesse. Então, obviamente, colocaram então investimento nessa contra-revolução. O que acontece?
o Exército Vermelho acaba tendo vitória, ela ganha, o Trotsky vence, e aí nós vamos ter o quê? O surgimento do Partido Comunista. Nesse momento, então, a Rússia fica isolada, ela é fechada, nenhum outro país europeu vai manter relações com a Rússia, e a Rússia, então, vai passar por um processo intenso de desenvolvimento, de crescimento, e isso vai ter algumas consequências, porque a gente vai ver que, infelizmente, aquela doutrina, aquela ideia dos trabalhadores tomarem o poder, ela vai ser, na verdade, substituída por uma ditadura, que vai ser a ditadura do Stalin, que vai matar, vai fazer todas as ações necessárias para se concretizar, para se manter no poder, né, e afastar qualquer tipo de perigo para ele. Isso é bom? Isso é ruim? Tem os lados, os pontos positivos e os pontos negativos, né? Todo poder extremo, ele acaba desencadeando uma série de consequências. E aí a gente vai ver, então, que nessa luta aí, a Rússia vai acabar isolada, mas com um crescimento, principalmente militar, extremamente intenso, o que vai gerar depois lá adiante a Guerra Fria. Mas isso é assunto daí para um próximo momento, ok? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a crise de 29. Ok, então, retomando. Primeira Guerra Mundial, vencedores tríplice entente, ou seja, o lado da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos. A Rússia a gente viu que saiu por causa da Revolução Russa, e dentro desse contexto ainda da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial foi até 18 e oficializou-se o final dela em 1919. Dentro desse contexto, a Rússia vivenciou a Revolução Civil e foi isolada, né? Então ela está lá vivendo já um processo de ditadura stalinista isolada. Não era chamada de Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Então o que acontece? Quando termina a guerra, alguém tem que ser culpado. Então, o que ocorreu, na verdade, com o Tratado de Versalhes? No Tratado de Versalhes, os países vencedores determinaram as sanções para os países culpados. Quem foram os países culpados? Basicamente, a Tríplice Aliança, só que quem sofreu o maior ataque foi a Alemanha. Então, a Alemanha, nesse Tratado de Versalhes, ela ficou proibida de ter um exército significativo, teve que pagar valores aos países que venceram, ela teve que devolver territórios que ela tinha conseguido anexar durante a guerra. O que acontece então? Dentro desse contexto, a gente vê a Europa destruída, que eu já tinha comentado com vocês, ela precisa se reconstruir fisicamente. Economicamente ela também está destruída, porque todo o foco e investimento dela foi em guerra, né? Armamentos, munição, alimentação para as pessoas que estavam lutando. Então o foco foi esse. Então a economia da Europa estava em decadência, a estrutura física do seu território estava em decadência, a Rússia está lá isolada, quieta no seu canto. Quem é que está bem nesse período? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o único país que está numa situação agradável, que participou efetivamente da guerra, foi os Estados Unidos. Então, o que a gente tem? A gente tem um período de 10 anos, de 1919 até 1929, onde os Estados Unidos está financeiramente bem, a economia dos Estados Unidos está muito boa, ela não teve perda de civis, então a população ela continuou trabalhando, economicamente então produzindo. Então os Estados Unidos estava com seu território intacto
estava com a sua economia numa crescente, estava com a sua produção, a sua industrialização também numa crescente. Os Estados Unidos, com o final da Primeira Guerra Mundial, virou a grande potência mundial. O que até então era sempre a Europa, principalmente a Inglaterra, a França, a partir de 19, nós vamos ver que o foco vai ser total nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Os Estados Unidos vai ficar durante 10 anos produzindo e abastecendo a Europa. Então a Europa compra os produtos industrializados dos Estados Unidos, a Europa recebe financiamento dos Estados Unidos para poder se reconstruir, ou seja, durante 10 anos a Europa basicamente está sustentando a riqueza e o crescimento dos Estados Unidos. Quando chega, então, um determinado período ali em 22, 23 mais ou menos, a gente não precisa se abster em datas. Eu, particularmente, sou péssima em datas, né? Vocês podem notar. O que acontece? A Europa começa a ficar numa situação um pouquinho mais agradável e começa a cortar estas relações, principalmente as comerciais. A Europa deixa de consumir os produtos dos Estados Unidos. Então vocês pensam, os Estados Unidos estavam ali produzindo porque abastecia o seu território, abastecia o continente americano e também abastecia a Europa. Então ele produzia muito. E aí de repente a Europa, opa, peraí que a gente está dando espaço para esses caras crescerem, então vamos controlar isso. Óbvio que também fizeram porque já estavam começando a se estabilizar. No momento em que a Europa deixa de ter a necessidade de consumir os produtos norte-americanos, os Estados Unidos começam a ter um excesso de produtos no seu território e não tem para onde enviar. Então nós vamos ter o quê? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, uma empresa que valia 5x, de uma hora para outra ela começa a não valer mais esses 5x. Ela começa a valer menos, por quê? Porque os produtos começam a ficar estocados. Isso vai gerar uma crise muito intensa e com esse contexto, obviamente, que uma série de estratégias políticas e econômicas vão ser instituídas dentro dos Estados Unidos para tentar resolver o problema, né? E aí, então, depois de um período de crise, os Estados Unidos, obviamente, vai se levantar, vai se reerguer e nós vamos, então, chegar no contexto de Segunda Guerra Mundial, que vai ser o nosso próximo assunto da próxima quinzena. Lembrando a vocês que antes da gente entrar em Segunda Guerra Mundial, eu vou querer fazer uma avaliação com vocês do conteúdo que a gente viu neste mês, ok? Beijo, fiquem bem, se cuidem e um lembrete. A gente tem duas alternativas nesse período de pandemia. Ou a gente senta, cruza os braços e só critica e fala mal, ou a gente pega, arregaça as mangas e vai fazer a diferença. E vocês podem ter certeza absoluta que nós, professores do país e nós da Escola Dolores Alcaraz Caldas, nós estamos tentando fazer o nosso melhor dentro do contexto, ok? Então, beijando, fiquem bem, se cuidem, tá? A gente quer ver vocês no retorno. A gente quer ainda poder dar um abraço forte em todos vocês. Muitas saudades. Beijão.